Você provavelmente já sentiu alguma parte do seu corpo com aquela sensação de formigamento, o que, para ser honesto, não tem nada a ver com o que você sentiria se formigas subissem em você. Acontece que aquela sensação de formigamento nada mais é do que uma falha na transmissão de sinais sensitivos da periferia para o sistema nervoso central. Esse sinal é transmitido por nervos periféricos, e caso haja algum tipo de compressão, por exemplo, haverá uma sensação de formigamento. Hoje, iremos falar sobre nervos periféricos e como esses elementos do sistema nervoso periférico atuam. Os tópicos pelos quais passaremos nessa aula serão alguns conceitos do sistema nervoso periférico, como se dá a formação de nervos espinhais, a estrutura dos nervos periféricos, como podemos classificar as fibras nervosas, como se dá a formação dos segmentos mesodérmicos e qual a importância desse conhecimento, algumas generalidades sobre terminações e receptores nervosos, com alguns exemplos, e finalizaremos com aplicações clínicas desse tema. Inicie então falando de conceitos do sistema nervoso periférico, que são importantes para o entendimento dessa aula, cujo foco será em três principais elementos do sistema nervoso periférico. Começando então a falar dos nervos. Afinal, o que é um nervo? Um nervo nada mais é do que um conjunto de fibras neuronais, ou axônios, que se agrupam em volta de tecido conjuntivo e são responsáveis por carregar estímulos nervosos contendo informações sensoriais, também chamadas de aferentes, ou motoras, também chamadas de eferentes. Agora que já conhecemos de maneira grosseira o que é um nervo, vamos ao conceito do que é um gânglio. Na foto, podemos ver um nervo com a estrutura de um gânglio destacada. Um gânglio é, portanto, um conjunto de corpos celulares de neurônios. Enquanto o nervo consiste de axônios, o gânglio consiste de corpos celulares. E, geralmente, no sistema nervoso periférico, está relacionado com a raiz dorsal dos nervos, contendo um gânglio sensitivo, ou seja, que é responsável por trazer sinais aferentes da periferia para o sistema nervoso central, e gânglios também estão relacionados com o sistema nervoso autônomo simpático, responsável pelo controle de vísceras, como o coração e a bexiga urinária. Por fim, entramos no conceito de terminação nervosa, que nada mais é do que a região por onde o neurônio recebe ou transmite informações, dependendo se esse neurônio é sensitivo ou motor. Caso o neurônio seja sensitivo, os receptores de informações químicas ou mecânicas, por exemplo, serão captadas e transformadas em um sinal elétrico, que será detectado por dendritos neuronais na região denominada receptor nervoso, que não deixa de ser uma terminação nervosa. E esse sinal elétrico é transmitido através do nervo sensitivo e chega no gânglio sensitivo. Para neurônios motores, o caminho é inverso, saindo do corpo celular neuronal, percorrendo os nervos e chegando nos terminais axonais, que são as terminações nervosas, por exemplo, na fenda muscular, liberando neurotransmissores e causando contrações musculares. Apenas lembrando que esse sinal não é advindo de gânglios, no caso de sinais motores somáticos, ou seja, para músculos esqueléticos. Esses conceitos do sistema nervoso periférico são importantes para entender o conteúdo que será abordado adiante. Continuamos então mostrando como ocorre a formação de um nervo espinhal. Nessa figura, podemos ver um segmento da coluna vertebral, a estrutura óssea que reveste a medula espinhal, responsável por enviar raízes que formarão os nervos espinhais. Quando essas raízes se juntam, um nervo espinhal é formado. E esse nervo sai em pares pelos forames intervertebrais direito e esquerdo da coluna vertebral, destacados aqui nessa figura. Quando esses nervos saem desses forames, eles continuam seu curso, que dependendo do qual nervo específico estivermos falando, pode ser desde a medula até a ponta dos pés. Agora vamos ver como esse nervo espinhal se organiza antes mesmo de sair do forame intervertebral. Iremos explorar essa figura a fim de entendermos esse tópico. A medula dá origem, na parte posterior ou dorsal, a uma raiz posterior, que na verdade chega na medula, porque essa raiz posterior é responsável por trazer os sinais sensitivos para a medula espinhal, no nível do corno dorsal. Além dessa raiz posterior, há também uma raiz anterior, que sai da medula espinhal a partir do corno anterior, de neurônios motores, que serão responsáveis, é claro, por estímulos motores. Quando essas duas raízes se juntam, elas acabam perfurando as meninges dura mater e a aracnoide, e recebem uma continuação dessas meninges, formando uma estrutura que veremos adiante denominada epineuro. Essa porção é o que sai do forame intervertebral que vimos na imagem anterior. Desse nervo espinhal partem ramos, como o ramo posterior, que é um pequeno ramo responsável por inervar músculos do dorso e a pele da região.
Um outro ramo, denominado ramo meníngeo, como o próprio nome diz, será o responsável por inervar as meninges. Outros ramos, como ramos comunicantes brancos e cinzentos, irão se comunicar com gânglios nos troncos simpáticos. E por fim, um ramo anterior, que será o maior ramo do nervo espinhal e que irá inervar músculos esqueléticos e a pele. Seguindo então, veremos agora a estrutura de um nervo periférico e como ele se organiza. Usaremos essa figura como guia. Inicialmente vemos aqui o nervo espinhal, saindo da medula espinhal, e um esquema muito mais simples do que vimos na figura anterior. E nessa seta vemos um aumento de um corte transversal desse nervo, com diferentes estruturas. Vemos, mais externamente, o epineuro, que comentei anteriormente que é formado pela dura mater e também pela aracnoide, que são perfuradas pelo nervo espinhal. No epineuro, há os vasos sanguíneos, que são responsáveis pelo suprimento vascular dos nervos. Envolvendo mais internamente essas estruturas circulares, vemos o perineuro, que está contido no epineuro e é feito também de tecido conjuntivo. No perineuro, temos inserido as fibras sem mielina e as fibras com mielina, que em conjunto vão compor um nervo. Na figura com maior aumento, vemos as fibras que estão em voltas de outro tecido, mais interno ainda que o perineuro, que é o endoneuro, também formado por um tecido conjuntivo. Esse conjunto de fibras, endoneuro e epineuro, formam um feixe. Um conjunto de feixes envolvido por um epineuro forma um nervo. Falando agora sobre a classificação de fibras nervosas. Lembrando que os nervos são, na verdade, conjuntos de fibras nervosas que são axônios de neurônios. As fibras podem ser classificadas, de maneira geral, em fibras tipo A ou fibras tipo C. As fibras tipo A são mielinizadas, como mostra a figura, e possuem, portanto, nós de Ranvier, que é por onde o impulso nervoso saltatório passa. O potencial de ação está sendo esquematicamente indicado pela seta. A bainha de mielina, que é responsável por envolver o axônio e acelerar a propagação do impulso nervoso. Aqui também está representado a propagação do impulso nervoso pelas setas. Já as fibras do tipo C são desmielinizadas, ou seja, não possuem essa capa de mielina intercalada por nós de Ranvier nos axônios, o que faz com que a propagação do impulso nervoso seja até 200 vezes mais lenta nessas fibras. Aqui vemos o potencial de ação esquematicamente apresentado. Perceba que este não é saltatório, como na figura acima. Ambas as fibras são de neurônios que possuem em comum o corpo celular. Continuando a falar sobre a classificação das fibras nervosas, podemos dividir as fibras A e C em subdivisões, de acordo com a função geral dessas fibras, e irei abordar uma dessas classificações gerais. Em fibras do tipo A, há uma subdivisão em fibras tipo A-alfa, as quais estão presentes no fuso neuromuscular, no caso de fibras com funções sensitivas, e no músculo esquelético, no caso de fibras com função motora. Essa fibra está presente nos famosos motoneurônios alfa. Outra subdivisão das fibras tipo A são as fibras tipo A-beta, que estão presentes em receptores cutâneos táteis, no caso de funções sensitivas, e fibras intrafusais, no fuso neuromuscular, no caso de funções motoras, em motoneurônios beta. As fibras do tipo A também podem ser subdivididas em fibras tipo A-gama, com funções tanto sensitivas e motoras no fuso neuromuscular. Estas últimas advindas de motoneurônios gama. Por fim, outra subdivisão que as fibras tipo A podem ter são as fibras tipo A delta, com funções sensitivas de transmissão de nocicepção, que são sensações dolorosas e de temperatura. Já as fibras tipo C não possuem subdivisões e podem ter funções sensitivas, relacionadas a, por exemplo, cócegas e dores profundas, ou funções motoras, com estímulos simpáticos. As fibras podem ter outras subdivisões, já que suas funções não são restritas ao que está listado aqui. Irei abordar agora alguns aspectos com relações embriológicas dos nervos periféricos e como isso está ligado com a vida adulta. Nessa foto, vemos o desenvolvimento de segmentos mesodérmicos, os quais são originados de somitos, que são aglomerados de células mesodérmicas que ficam em pares, adjacentes ao tubo neural dos embriões, e irão formar estruturas como dermátomos, que irá dar origem à derme e à epiderme, miótomos, que irá originar os músculos esqueléticos, e por fim os esclerótomos, que formarão ossos e tecido conjuntivo. O que é interessante é que essas divisões ocorrem quase que em faixas pré-definidas, e cada região é inervada por um nervo periférico. Aqui nessa imagem, vemos que,
Na vida adulta, essas faixas de dermátomos, por exemplo, são inervadas em um padrão de mapa, como mostrado. Por exemplo, temos que na região do umbigo há o território de inervação de T10, enquanto no polegar das mãos há o território de C6. Já na parte anterior das coxas, temos inervações de L1, L2, L3, L4 e uma parte de L5. E assim podemos fazer literalmente um mapa de territórios de inervação. Dessa forma, quando um paciente chega com algum tipo de queixa em alguma região específica, podemos saber exatamente qual é o segmento nervoso afetado no nível da medula espinhal, para que o médico possa pedir, por exemplo, um exame de imagem daquela região. O último tópico, antes das aplicações clínicas da nossa aula, será o de terminações nervosas, em que abordarei de maneira bastante simples quais são os principais tipos de receptores e terminações nervosas. Nessa foto, temos uma porção da pele, contendo epiderme e derme, com diversos tipos de receptores, os chamados esteroceptores, que é uma classe de receptores nervosos que estão presentes na superfície cutânea. Dividimos essa classe de receptores em mecanorreceptores, que detectam pressão ou vibração, por exemplo. Alguns exemplos desses mecanorreceptores são os corpúsculos de Ruffini, Merkel e Meissner. Termorreceptores, que são receptores específicos para frio ou para calor, como por exemplo os corpúsculos de Krause. E por fim os nociceptores, que são essas terminações livres responsáveis por transmitir sensações de dor. Outro tipo de receptor são os proprioceptores, que são aqueles responsáveis pelo equilíbrio e pela postura, através de sensações provenientes de músculos e articulações, por exemplo. Um exemplo desses proprioceptores são os do órgão tendinoso, estruturas que estão presentes nos tendões dos músculos e que estão destacados aqui na imagem. Possuem fibras do tipo A-alfa e vão detectar estiramento de fibras musculares. Outro tipo de receptor é aquele presente nos fusos musculares, que estão no meio do músculo. São responsáveis por detectarem alterações no comprimento do músculo e possuem fibras tanto do tipo A-alfa e A-beta-gama. Esses são apenas alguns exemplos de receptores e terminações nervosas, mas nosso corpo está cheio de outros tipos de receptores, que se encontram em praticamente todo o território do organismo. E assim, encerramos nosso conteúdo, com as aplicações clínicas. Lesões nos nervos periféricos podem ocorrer em qualquer parte de sua extensão e em diferentes partes do corpo, causando uma gama muito grande de sintomas diferentes dependendo da região afetada. De um modo geral, podemos classificar as lesões de um nervo periférico de três formas: neurapraxia, em que ocorre um bloqueio da condução do estímulo nervoso e uma desmielinização local. Esse problema geralmente se resolve em até 6 meses devido à capacidade de regeneração do sistema nervoso periférico. Outro tipo de lesão é a axonotmese, ocorrendo uma destruição dos axônios, mas uma preservação do tecido que o envolve, o epineuro. E um tipo de lesão mais grave que pode ocorrer é a neurotmese, ocorrendo uma destruição em todo o nervo, incluindo axônios e tecido conjuntivo adjacente. Nesses casos, a recuperação nem sempre é possível. Abordando um aspecto que pode acontecer com quaisquer um dos três tipos de lesão acima citados, a neuropatia focal periférica, em que há lesão de um nervo periférico em específico. Como exemplo, eu usarei o nervo fibular profundo, responsável pela inervação motora do compartimento anterior da perna, e músculos responsáveis por fazer um movimento denominado dorsiflexão do pé, na articulação do tornozelo, dentre outros movimentos. Podemos ver nessa figura o que aconteceria com um paciente que tem essa neuropatia focal periférica em específico, com uma dificuldade para a marcha e tendo que arrastar o pé para poder andar. Outro aspecto clínico que pode ser abordado são as doenças desmielinizantes, focando na síndrome de Guillain-Barré, também conhecida como polirradiculoneurite aguda, que é a neuropatia inflamatória mais comum, geralmente ocorrendo após infecções como o vírus da herpes, bactérias do gênero Mycoplasma ou até mesmo o SARS-CoV-2. Apesar dessa causa após infecções, a etiologia dessa doença é classificada como sendo geralmente autoimune, apesar de seu mecanismo exato não ser totalmente compreendido. Nessa figura, vemos um nervo mielinizado normal à esquerda e à direita a ocorrência da desmielinização, o que gera uma gama de sintomas que variam dependendo dos nervos afetados, mas geralmente estão relacionados com perda de funções motoras, sensitivas e somáticas, que os nervos periféricos em questão estão envolvidos.
E assim eu finalizo essa aula, agradecendo a todos pela atenção. Eu espero que tenha sido de bom proveito a todos e muito obrigado.